Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu era pequeno, não me lembro, só lembro que à noite, os pés da cama, juntava as mãozinhas, mas rezava apressado, mas rezava com alguém que ama. As Ave Maria que eu rezava, eu sempre engolia umas palavras. Às vezes cansado acabava dormindo, mas dormia como quem amava. Ave Maria, Mãe de Jesus, Ave Maria, Mãe de Jesus. Vinde Espírito Santo, encher os corações dos vossos fiéis, acender neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Seja bem-vindo ao canal do São José. Nós vamos começar uma gravação e desejando, em primeiro lugar, paz para todo mundo. Sempre nós começamos rezando e rezando mais. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O texto que nós vamos refletir hoje é um pouquinho complicado, mas é muito bom. Marcos, capítulo 9, versículo de 42, versículo 42 a 49, a 50. É um pouquinho complicado, mas devagarzinho nós vamos entender. Se alguém escandalizar um desses pequeninos porque acredita, seria melhor que lhe arrancasse, que amarrasse uma pedra, amarrasse no pescoço uma pedra de moinho e atirasse no mar. Se sua mão é motivo de escândalo para você, corte-lhe. É melhor entrar na vida mutilado do que tendo duas mãos e ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Se o seu pé é para você motivo de escândalo, corta. É melhor você entrar na vida concho do que tendo dois pés ser atirado no inferno. Se o seu olho é motivo de escândalo para você, arranca-lhe. É melhor você entrar no reino de Deus com um olho só, que tendo dois olhos, ser atirado no inferno, aonde o verme deste não morre e o fogo não se apaga. Porque tudo serão salgados, como fogo. O sal é bom, mas se o sal perdê-la o sabor, como fazer para adquirir esse sabor? Tenha sal em vocês mesmos e viva em paz com todos. Eu falei que o texto é bastante complicado, mas não há nada que Jesus coloque diante de nós que seja complicado demais para aqueles que crêem, para aqueles que acreditam nele, né? Então, a igreja ensina que a Bíblia não se lê ao pé da letra. E quando diz que não se lê ao pé da letra, um texto desse, como é que você vai entender isso aqui? Já teve gente que fez isso, né? Um seminarista uma vez
no seminário, leu esse texto e via e se castrou, porque ele não conseguia controlar. Aí foi expulso do seminário, porque não é isso que o texto diz. Se alguém escandaliza um desses pequeninos porque acredita em mim, diz Jesus. Se alguém escandaliza um desses pequeninos porque acredita em mim, olha só, era melhor que ele amarrasse uma pedra de moinho no pescoço e atirasse no mar. Você sabe quanto que pesava uma pedra de moinho? Ou pesa, mas hoje acho que não tem mais daqueles moinhos. 1.000 quilos. É melhor amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se atirar no mar. Se um dos teus pés é motivo de escândalo, corta-lhe. É melhor você entrar. Nessas Bíblias nossas já vai direto falando no inferno, mas nas Bíblias mais antigas, da Ave Maria, da Paulina, não falava isso, né? Falava do fogo da Grená, que é um fogo que existia em Jerusalém, aonde o pessoal era fora da cidade e os restos dos sacrifícios oferecidos a Deus era jogado ali, pele, couro, gordura de animal, tudo que não servia para comer. Eles queimavam o sangue e mais tarde nem o sangue eles queimavam mais, e jogavam tudo aí. Então o povo tanto da cidade também aproveitava para colocar coisas ali. E aí na época de Jesus diz que aquele fogo queimava dia e noite sem parar. Então ele faz essa comparação muito com o fogo da Grená. Mas aqui a Paula já botou uma tradição mais ao nosso linguajar. Só que Jesus mandou nós arrancar o pé e jogar fora. É isso que ele está dizendo. Mandou cortar minha mão, ficar maneta, arrancar um olho, ficar cego. Essas são as palavras chamadas figurativa. Jesus está falando para pessoas simples, mas ele sabe que todo mundo é inteligente. Ele estava falando ali num sentido figurativo para o povo. Mas na frente dele estavam os doutores da lei, estavam os escribas. Então ele falando aquilo, ele está falando aquilo para os fariseus, para os escribas, ele está falando para o povo. Né? Ele estava falando diretamente para eles. Porque ele sabia que eles não iam vir acreditar nele. Que eles sentiam o nome de Deus. Se não era muitos, e eles mandavam, era massa de manobra. Então é isso que o senhor está falando. O senhor não está falando para as pessoas. Por isso é que a igreja diz, olha, a Bíblia não se lê ao pé da letra. Um texto desse, por exemplo, você vai ler o pé da letra? Se eu não vou cortar meu pé, então logo eu não acredito em Jesus. Você vai acreditar sim, meu irmão, porque Jesus não está mandando você cortar seu pé. Ele está dizendo, se o seu pé te leva para o mau caminho, dá um jeito nele, volta para trás. Se a sua mão está levando você para o mau caminho, controle sua mão. É isso que o senhor quer dizer. A mão é sua, ela não vai mandar em você. É isso que o senhor diz nesse texto. O olho é seu, né? Não vou arrancar o olho porque o meu olho está levando fora, mas você enxerga. O que você enxerga com um, você enxerga com os dois. Quando você perde uma vista, a visão passa para o outro. Não é isso que o senhor está falando. Está dizendo para não ficar fazendo de alguma parte do meu corpo motivo que eu me esconda atrás do membro meu. É aqui que o senhor está falando. Não português, porque ele falava aramaico, né? Mas ele está falando isso. Aí a tradutora traduz ao pé da letra, porque tem que fazer isso. Ela tiraram do hebraico e do grego. Primeiro elas tiraram do hebraico e do grego, do aramaico e jogaram para o grego. Aí já se perde alguma coisa. Depois foi tirada do grego, jogado para o latim, já se perde mais coisa. Agora você imagina quantas tradução a Bíblia já sofreu. Essas daqui não sofreram pouco, porque as Bíblias da Paula, eles começaram, só para vocês terem uma ideia, eles começaram catalogar esses material para escrever. Eles queriam editar umas Bíblias dos textos original. Então eles foram pegar esse material no mosteiro de Santa Catarina, lá no pé do Monte Sinai,
outra parte eles foram pegar no Vaticano e outra parte no Museu Britânico. Mas isso era muita gente. E tem mais outra coisa, a Paula é uma tradutora católica. Mas não foi só católico que traduziu a Bíblia. Porque para eles o que interessa é que as pessoas conhecessem. E eles mesmo dizem, ó, e mesmo assim ainda tem alguns textos aportuguesados. O que isso quer dizer? Porque por mais que eles quisessem nos entregar um material especial, ele diz que o português é tão complicado que havia alguma coisa do grego, do latim e do aramaico que não dá para traduzir português. Então eles falam aportuguesado. Mas aí as pessoas lêem e ficam só com os textos da Bíblia. Mas essas Bíblias fantásticas, porque elas têm o rodapé, elas têm cada livro tem antes tem uma introdução, o começo da Bíblia toda tem a letra é pequena, mas tem tudo, né? Você vai pegar o Novo Testamento, por exemplo, ela vai ter uma informação de todo o Novo, uma introdução de todo o Novo Testamento. Aquilo abrange a extensão geográfica, os costumes daquele povo, o linguajar deles e tudo mais. Depois aí eles vão fazer uma introdução no livro de São Mateus. Aí esse livro já tem data, né, que as outras não tem. Mas não é para usar o pé da letra, tá bom? Por que que nós temos aqui e conservamos as nossas lembranças, como aqui Nossa Senhora Perpétua Socorro, Nossa Senhora Aparecida, e há pessoas que nos ofendem com isso, né? E se ofende porque para eles nós estamos fazendo uma coisa mal. Quer dizer, quando eu olho para o crucifixo, o que é que eu vejo nele? Jesus? Não, eu lembro de Jesus, que Jesus morreu crucificado. Paulo já fala disso. E ele fala, nós pregamos Jesus crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos, e para nós é graça de Deus. Então, eu não tenho nenhuma intenção de ofender ninguém, nem magoar ninguém. Agora também quero deixar bem claro para os que acham que uma imagem de Nossa Senhora Aparecida é uma assombração. Uma vez o camarada falou, mas você já viu, rapaz, a cruz é uma assombração. Ele foi assombração. Ué, porque faz medo. Eu falei, eu não tenho medo. Né? Nós não temos medo da cruz. A cruz é o símbolo da redenção. Por que não tem medo? Jesus morreu crucificado. O que é que acontece? Antes de Jesus ser crucificado, isso aqui era um símbolo maléfico. E foi justamente por isso que usaram para crucificar ele. Todas as pessoas que morriam crucificado naquela região, daquele povo, não importava o crime. Se ele fosse condenado à morte de cruz, era tão feio, era tão escandaloso, que eles renunciavam, a mãe, o pai, renunciavam, o filho e todos os parentes renunciavam, diziam, não é meu parente. Pronto. Porque a morte de cruz era escandalosa, era uma coisa feia e um símbolo satânico. Quem inventou a cruz foi os persas. Mas quando os gregos invadiram a Pérsia, eles aproveitaram a cruz. Quem inventou o crucifixo, matar as pessoas crucificadas, foi os persas. Mas eles não tinham muito requinte. Então os gregos já deram mais um pouco de requinte. Quando os romanos pegaram então, os persas, só quem morria crucificado no tempo deles era soldado fugitivo que fugia da guerra. Então, quando eles pegavam esse soldado, eles crucificavam. Os gregos já mudaram e os romanos já mudaram. O romano mesmo, o soldado romano, o cidadão romano não morria crucificado. Não era permitido. Paulo não foi crucificado porque era cidadão romano. Paulo nunca morou em Roma, só no final da vida, mas ele era cidadão romano. Então ele foi decapitado e não pôde ser ter plateia porque era cidadão romano. Então, só para vocês terem uma ideia, já São Pedro morreu crucificado, disse que ele de cabeça para baixo e com plateia, né? Mas o cidadão romano não era permitido. Ao Jesus morrer na cruz, a cruz continuou sendo desprezível. No momento que Jesus ressuscitou, venceu a morte, venceu o maligno e venceu também o símbolo da cruz,
que agora passa a ser um símbolo santo. São Paulo já fala isso na Carta dos Coríntios, bem claro. Mas eu leio a Bíblia e não entendo, não aceita, né? Porque enfiou na cabeça isso, né? O texto diz aqui para nós: se o teu pé te ofende, corta, joga fora. Se a tua mão é motivo de pecado, corta e joga fora. É isso que Jesus está mandando fazer? Ele está dizendo que a minha mão não manda em mim e ela não vai ser ela o motivo que eu vou me justificar diante de Deus. Olha, foi a minha mão que fez, não foi eu. É isso que o Senhor está dizendo para nós. Você é dono de si e, como tal, você é responsável por todos os seus atos e não vai botar a culpa nem na sua mão, nem no seu pé e nem no seu olho e nada, porque quem manda quem é que comanda você. É um conjunto todo, né? É cérebro, coração e alma, a mente, né? Isso que comanda. A pessoa que não quer crer, ele é comandado pelo mundo, pela vaidade, pelo que acontece. Eu vivi minha vida toda sozinho, dos 17 anos, sozinho não, sozinho assim, sem família, né? Dos 17 anos para frente eu era por conta própria, e na época era ditadura. E eu tive que me cuidar para não cair em malha de justiça. E graças a Deus nunca caiu. Porque quem tinha que cuidar de mim era eu. Aí depois eu vi tanto algum vagabundo dizer: eu só tô assim porque meu pai morreu, senão eu era outro. Eu não falei: não, você é safado porque você não presta mesmo. Eu fui criado sem pai. Meu pai largou da minha mãe, eu tinha 4 meses de nascido. E eu com 17 anos já estava no mundo. E nunca fiz vagabundagem. Né? Mas eu tive uma educação religiosa? Não. Eu fui batizado no 8º dia. Eu conheci meu pai com 19 anos. Com 19 anos primeiro que eu não conhecia ele, né? E a gente se encontrou, eu estava muito bem, e ele me convidou para casa dele. Eu falei: eu vou fazer o que na tua casa? Fazer nada, rapaz, isso não é meu. Mas eu tinha 2 irmãos que acabaram. Final de semana eu ia passar final de semana na casa dele. Veja só, meu pai não me criou. Aí eu tinha uns amigos e um amigo me levou para uma casa. Quando eu cheguei lá, a casa era uma igreja da Assembleia de Deus. Eu me converti por causa do meu amigo? Não. É que a irmã, a pastora, era da minha idade, muito bonita, e eu pedi conta que estava convertido. Meu pai ficou sabendo que eu tinha virado crente, eles falavam crente naquele tempo, né? Aí ele falou para mim: é verdade que você agora é crente? Eu disse para ele: sou, por quê? Você não vai fazer isso com nós. Nem sua mãe e eu batizamos você. Eu não devia obediência ao meu pai. Podia dizer para ele: ó, negócio é o seguinte, eu não te conheço, você nunca fez nada para mim. Mas saí dali falando para ele que ele não mandava em mim. Mas lá na frente eu pensei bem, que é verdade. Ele falou: sua mãe e eu batizamos você. Eu falei: ó, eu não fiz nada, meu filho, mas nós batizamos você. Você não vai se batizar, você não pode se batizar de novo. Se meu pai não tivesse feito aquilo, eu ia largar aquilo mais para frente, eu ia acabar largando, porque não era a minha praia. Mas precisou do meu pai me alertar antes, para eu não fazer mais besteira para frente. Mais tarde eu trabalhei para um pastor evangélico da Assembleia de Deus. Praticamente morava na casa dele. 3 anos e meio. Ele me chamou um dia para ir na igreja dele e falou assim: eu vou, mas só essa vez. Porque eu tenho religião. Nós aqui não tinha... Nós tínhamos missa uma vez por mês. Falei para ele: eu tenho religião e não preciso de outra. Já fui batizado e estou muito bem. Mas como você está me convidando, eu vou. Só essa vez você não me chama mais. E nunca mais ele me chamou. E nós trabalhamos 3 anos e um confiava no outro. Eu nunca vi um homem crente igual aquele. Aquele é crente de verdade. Me respeitava, eu respeitava ele. E nós éramos amigos de verdade e um confiava no outro. E faz tempo que eu não vejo ele, porque ele mudou para Ji-Paraná. Estão muitos anos sem ver, mas se nós se topar hoje, nós somos amigos. Não deixamos de ser amigos, porque é da religião, que ele é da Assembleia e eu sou católico. Não. Por quê? Porque
A nossa amizade está além de qualquer outra coisa, além da religião. Porque a sua religião, ela não vai te dar o que você precisa. A sua religião vai te orientar. Seu Salvador é Jesus. Mas aí, além de Jesus ser meu Salvador, eu tenho Nossa Senhora que é minha intercessora. Eu tenho Nossa Senhora Aparecida. Aí eu tenho crucifixo. E como católico, eu tenho que apresentar. Não estou fazendo isso para ofender ninguém, mas apresentar que aqui é obras, graças que acumulam minha fé e não diminuem minha fé. Eu acredito na imagenzinha de Nossa Senhora Aparecida? Não, eu acredito em Nossa Senhora. Mas a imagenzinha lembra dela. Eu acredito no ícone de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro? Não. Mas ele me lembra Nossa Senhora. Eu acredito no crucifixo? Não. Mas ele me lembra que Jesus foi crucificado. Ele morreu desse jeitinho por minha causa e por causa do mundo inteiro. Mas ele venceu isso. E ressuscitou. Eu não vou me estender mais, porque senão vai ficar um vídeo muito comprido. Mas vocês viram aqui que o texto é um pouco complicado. Mas leia lá em casa, olha. É 9, capítulo de Marcos, capítulo 9, versículo de 42 a 50. É fantástico. Mas não é para você cortar seu pé. Não é para você arrancar seu olho. Já fala mesmo, a palavra é figurativa, né? Figurativa, não é o pé da letra. Tem gente que vai dizer fazer isso o pé da letra. Hoje nem eles mesmo faz, né? Que nenhuma família comece em qualquer de repente. Que nenhuma família termine por falta de amor. Que o casal seja um para o outro de corpo e de mente. E que nada no mundo separe um casal sonhador. Que marido e mulher não... Que nenhuma família comece. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura, esperança nossa, salve. A vós brandando os degradados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo, chorando nesse vale de lágrimas. A força por advogado nosso, esse vosso salve misericordioso, nos ouvei. Depois destes termos mostrai Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre, ou clemente, ou piedosa do sempre Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos da presença de Cristo. Eu tenho muitos parentes que são de outras igrejas. Eu tenho um irmão que é metodista, né? Nós se damos muito bem. Se ele chegar na minha casa como visita, ele vai ter tudo que precisa. Mas se ele vir querer pregar o evangelho para mim, eu falo para ele: você vai rezar o Creio em Deus Pai comigo? Você vai rezar a Salve Rainha comigo? Ele não vai rezar. Então, fique com a sua crença, porque eu rezo, porque eu tenho certeza que vai me fazer bem e vai acrescer na minha fé. E ai daqueles que não rezam, mesmo que ele não seja dessa religião. Ai deles que não rezam, né? Mas o que é que nós temos a ver com a vida dos outros? Eu aprendi uma coisa: eu não preciso de ficar ofendendo as pessoas para pregar o evangelho. Então, eu tenho parentes de outras religiões. Andaram me agredindo aí, eu fui sair respondendo na mesma altura, mas não tenho essa intenção, não preciso disso. Agora, rezar, eu preciso, e quanto mais possível, e quanto mais... A gente não sabe, eu estou aqui agora, mas amanhã eu não sei. Eu não tenho o dia marcado que Deus vem me buscar. Eu não sei se eu vou estar preparado, tenho tanta certeza que estou preparado. Eu acredito no amor de Jesus, na intercessão de Maria e na intercessão dos santos. Mas eu procuro fazer a minha parte. Eu era pequeno, nem me lembro, só lembro que à noite, aos pés da cama, juntava as mãozinhas e rezava apressado, mas rezava como alguém que ama. Mas Ave Maria que eu rezava,
eu sempre engolia umas palavras. Às vezes cansado acabava dormindo, mas dormia como quem amava. Meus irmãos, minhas irmãs e meus amigos, o canal São José ainda precisa de inscrição. Como é que você vai se inscrever? Se você for procurar só São José, você não vai achar. Então você vai no YouTube, você vai encontrar um canal chamado São José I Santo. E lá depois da palavra São José I Santo, uma palavrinha, se inscreva. Aí você toca ali e você está inscrito. Embaixo tem um vídeo. Se você quiser curtir, se você quiser comentar, você vai me ajudar no nosso canal, você vai ajudar nós a pregar o Evangelho, né? Agora a inscrição nós precisamos. Eu atingi a cota que precisava. Mas a inscrição sempre é bem-vinda. E quanto mais, mais. Então se alguém se inscrever no canal, já vai sabendo de uma coisa. Está contando com as minhas orações. E de outras pessoas, né? Não só com a minha. Porque a gente não está sozinho. Tem mais gente. Então, você já tem uma vantagem. E é uma promessa? Não. Não estou prometendo nada para ninguém. Eu aqui procuro dizer quem é que vai lhe salvar, como é que você se salva. Acreditando em Jesus de todo o coração. Sendo batizado e uma vez batizado, tendo todos os sacramentos. Não adianta você ter metade do sacramento e numa altura não ter mais os outros. Não é assim que a coisa funciona. Não, mas Jesus falou que é só ser batizado. Mas os apóstolos mais tarde foram criando mais, né? Foram criando mais. E todos os sacramentos que surgem, está na Bíblia, Jesus já tinha narrado. Todos eles, não tem nenhum que Jesus narrou. Vamos ver. Jesus mandou. Alguém questiona que Jesus não mandou ninguém se confessar. É verdade. Ele disse para os apóstolos. Soprou neles e diz: receba o Espírito Santo. Aqueles a quem vocês perdoarem os pecados, serão perdoados. Os que não perdoar, não será perdoado. Em algumas Bíblias não fala assim. Fala, aqueles a quem reter, será retido. Aqueles a quem você não reter, o que é reter? Não perdoar. Ou seja, Jesus mandou fazer a confissão. Só que a confissão veio aparecer quase depois do 5º século. Eu não vou dizer com precisão aqui, mas foi no Concílio de Nicéia, né? Os primeiros cristãos, nos 3 primeiros séculos, não tinham confissão e por isso mesmo eles tinham uma dificuldade imensa para viver faltando sacramento. Então, sacramento é dogma de fé, todos eles. E nós precisamos de 7. Todos nós, só que nós não vamos receber 7. Quem escolheu casar só vai receber 6. O padre que escolheu o ótimo só vai receber 6. Agora o diácono acumula porque ele é casado e ele acumula o sacramento do diaconal. Então eles têm 7 sacramentos, que dá 7 como são dos enfermos. Então nem o padre recebe 7 sacramentos. O camarada que fica viúvo e arruma uma esposa também viúva ou solteira, casa-se outra vez, também acumula sacramento. Agora quem casou uma vez só não acumula. E como eu já falei aqui, não existe divórcio na igreja, tá bom? Que Deus o abençoe a todos, que eu desejo uma semana fantástica para todos que esse canal tem alcance e desejando sempre a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.